Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Sebastião Júnior, estamos aqui para mais um vídeo sobre as escrituras sagradas. É isso. Eu costumo pegar as dúvidas aí que o pessoal gosta de colocar nos grupos de Facebook, embora lá sempre são as mesmas perguntas, sempre sobre dízimo, mas o que tiver ali que, mesmo que para mim não pareça tão interessante, às vezes para você é, então eu vou pegar as dúvidas que tiver por ali e tentar responder, trazer para vocês aqui, porque às vezes é uma besteirinha que para mim é uma besteira, mas para você não é, ou vice-versa, que para você é uma besteira e para mim não é. Por isso que é bom a gente ter o hábito de conversar, de debater, de falar, né? Coisas que infelizmente na religião muitas vezes você não tem a oportunidade. Você não tem a oportunidade de questionar as coisas, de perguntar, porque tudo é mistério de Deus e as pessoas não têm o mínimo de vontade de falar de Deus, das Escrituras. Então eu costumo trazer esses vídeos para debater, né, e falar dos assuntos. E o vídeo que eu trago hoje é sobre a questão do livre-arbítrio. Como vocês veem, tem essa questão aí do Facebook. A dúvida do cara é: se realmente existe e fomos dado livre-arbítrio, por que a condenação do pecado? E seguir os 10 mandamentos não seria uma limitação? O que isso significa não ter livre-arbítrio? E basicamente ele pergunta o seguinte: se existe o livre-arbítrio, então por que existe a condenação do pecado, né? E aí tem a outra pergunta, né? Que o que seria não ter livre-arbítrio, né? Não sei se é sua dúvida, se essa era ou é ainda a sua dúvida. Deixa aqui nos comentários, fala aí se alguma coisa você ainda acha que é complicado, porque às vezes tem alguma coisa mais avançada, mais adentro que eu não prestei atenção. Aí você pode me ajudar também e deixa aí a sua opinião sobre a situação, né? Então vamos lá. Primeiro que a expressão livre-arbítrio não existe na Bíblia, pelo menos não que eu saiba. Se você sabe, comenta aí o versículo aí embaixo onde está escrito livre-arbítrio. Não existe na Bíblia, né? O que existe na Bíblia são textos que falam sobre a liberdade e textos que falam sobre uma predestinação, né? E aí tem uma galera lá, por exemplo, da presbiteriana, que acredita que todo mundo é predestinado, que se o estuprador estuprou uma menina é porque Deus ordenou que ele estuprasse, se o cara te roubou teu celular é porque Deus quer que ele te roube, se tu tá bem de vida é porque Deus quer que tu esteja bem de vida, se tu passa fome é porque Deus quer que tu passe fome mesmo, tá ligado? Se tu vai ser condenado é porque Deus quer que tu seja condenado, e mesmo que tu lute para não ser condenado, que tu tente ser uma pessoa boa, tu não vai conseguir porque Deus não quer isso. É o que o pessoal da presbiteriana acredita e muita gente acredita na igreja evangélica. Esse pessoal acredita numa teoria de Calvino, que é um teólogo aí, um cidadão aí que tocava fogo no povo, enfim. E é um dos maus, né, da religião. Você acaba idolatrando homens e aí cai nesses cursos de teologia que na verdade são ferramentas do demônio para te fazer se sentir sábio, sabe? Por isso que eu nunca fiz um curso de teologia, um curso superior de teologia ou mesmo um seminário de teologia, porque primeiro que os discípulos de Jesus não fizeram. E uma das características deles é que eles não eram letrados, certo? Então isso chamava a atenção do povo, que o pessoal pensava: pô, esse cara aí nunca fez teologia, não é um cara letrado, como é que ele sabe dessas coisas, entendeu? Isso chama atenção. Então toca na minha vida, não que eu seja igual ao discípulo, não estou dizendo isso, mas muitas vezes, por exemplo, lá na universidade, não tema bíblico, temas normais, chamava muita atenção dos professores, porque eu era um cara que não tinha lido nada, mas entendia muita coisa do que era passado no momento. Então aquilo dá um destaque. Então, nas escrituras, quando a pessoa não é formado pelo homem através de um curso de teologia, ele toma destaque, porque é ali onde se vê o Espírito Santo. Porque as coisas que não são do homem, quando eu digo que não são do homem, que não são da sua própria força e esforço, e que é uma completude, que Deus completa, é ali que você vê Deus presente mesmo, sabe? Que Deus ajudou, que ali é o Espírito Santo revelando as coisas, que Deus está falando para aquela pessoa, é ali que você vê. E não quando um cara que diz assim: ah, eu tenho um curso de teologia em Harvard, eu viajo para Israel, eu bebo a água santa que corre no Rio Jordão, eu comi da figueira que Jesus disse para secar, porque eu curei a figueira e depois comi do fruto. Esses caras aí, na verdade, eles estão munidos de soberba. E uma coisa que eu tenho até falado para um amigo meu é que
Se você está focado em ser melhor do que os outros, você não aprendeu o evangelho, porque o evangelho de Jesus é sobre humildade. Enfim, voltando ao assunto, né? Eu estava falando sobre Calvino e tal, mas livre-arbítrio. Se existe o livre-arbítrio, porque existe condenação do pecado, né? Primeiro, sim, existe a liberdade. Esse papo de predestinação é mais uma ferramenta de Satanás para você ficar acomodado, você não querer levar a mensagem para as pessoas, você acreditar que se uma pessoa não mudou é simplesmente porque ela é uma filha de Satanás que nunca vai mudar, que ela não tem jeito, ou que você não mesmo não tem jeito porque você está condenado ao pecado, tá entendendo? Ou pior, que é a parte pior da teoria da predestinação, que é o que os evangélicos fazem, que é você achar que você já está salvo. Isso é a maior ferramenta de Satanás, é você achar que você já está salvo. Porque quando você acha que já está salvo, você fica acomodado. E os evangélicos, eles são tão sagazes em te enganar, em te levar ao inferno, que eles ainda dizem assim, que se você não se acha salvo, é porque você é condenado. Então eles te obrigam a mentir para o povo, dizendo, eu sou salvo, meio que um convencimento próprio, sabe? Para dizer, eu sou salvo pelo sangue de Jesus, já fui salvo, eu estou no céu. Lógico que, tipo assim, existe uma diferença entre ser salvo momentaneamente e salvo da eternidade. Existe uma diferença. É que nem, por exemplo, digamos que você está andando no meio da rua e vem um carro ao teu encontro e vai bater em ti. Aí uma pessoa vai lá e te tira da frente do carro. Ela te salvou, mas isso não significa que você não vai morrer. Ela te salvou naquele momento. Mas aí se você vai morrer ou não, isso depende do que vai acontecer depois. Então, sim, Jesus Cristo veio para nos salvar e ele nos deu a possibilidade da salvação através do sacrifício, que foi a mensagem que ele deu. Mas se você não ouve Jesus, não cumpre os mandamentos, você não foi salvo. Para Jesus lhe salvar de verdade do pecado, que ele já veio, já trouxe as informações, tirou toda essa fumaça que a religião quer te enganar. Jesus já trouxe a verdade, está lá escrito, e algumas pessoas, poucas, estão pregando esse evangelho verdadeiro, mas isso ainda depende também de você querer seguir esse caminho estreito, em que poucas pessoas encontram esse caminho. Então, Jesus nos salvou de quê? Do domínio da religião. A religião antes, ela enganava todo mundo, porque não existia ninguém falando a verdade. Até mesmo João Batista, quando ele pregava sobre arrependimento, como ele falava, por isso existe o batismo, mas ele falava, né? Virá aquele após mim que é maior do que eu, ele batizará com o Espírito Santo. Por que ele fala isso? Porque Jesus tinha o conhecimento que João Batista não tem. Então, João Batista, ele queria, mas ele não era capaz de salvar o povo. Por que ele não era capaz de salvar o povo das garras da religião? Porque ele não sabia o certo, entendeu? Porque o que ele conhecia era o que a religião pregava, o que estava escrito nas escrituras, até ali. Mas Jesus veio e mostrou que a religião estava errada e mostrou o caminho certo. Por isso que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, porque ele é o caminho certo para a salvação, entende? Então, aí que está a questão. Jesus nos salvou porque antes o domínio era só da religião. Jesus Cristo veio e nos salvou trazendo a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Por isso Jesus nos salvou. Mas depende de você seguir por este caminho para alcançar a verdade e conquistar a vida. Depende de você, tá bom? Isso ninguém pode fazer por você. É você que deve decidir trilhar por esse estreito. Se você estiver cego, surdo e mudo diante do que Jesus fala e ouvir apenas as mentiras dos religiosos e também das pessoas que não são religiosas, você não vai encontrar o caminho, a verdade e a vida, entende? Então existe uma tarefa sua, tá bom? Então estou tirando todas as dúvidas para não ter risco. E aí vamos lá. E existe o livre-arbítrio, a liberdade? Sim. Por que existe a liberdade? Porque você pode ser mal. Você pode pecar contra Deus, não pode? Você pode matar alguém, não pode? Pode sim. Você pode, no meio da rua, fazer uma atrocidade? Pode. Você pode idolatrar um pedaço de gesso? Pode sim. Você pode ensinar mentiras no culto religioso das igrejas evangélicas? Você pode. Você é livre para fazer isso. Eu sou livre para gravar esse vídeo. Sou livre para lhe xingar, fazer o que eu quiser. Eu sou livre. Então existe uma liberdade. Beleza? Existe uma liberdade. E um texto que, na minha opinião, prova isso, é um texto que fala
eu vou colocar aí na tela, né? Mas fala sobre um rei. Eu não vou falar nomes porque eu sou ruim de decorar as coisas, sabe? Fala sobre um rei que Isaías, se eu não me engano, trouxe uma profetização para ele que ele iria morrer, certo? E aí, ó, junte todas as suas coisas, prepare porque você vai morrer. Aí o profeta falou para o cara, ao invés de só aceitar, né, que é o normal, porque se Deus falou que você vai morrer, é porque você vai morrer. Se Deus falar algo, aquele algo tem que se cumprir, porque se existe uma predestinação, não existe como mudar a vontade de Deus e Deus não muda a sua vontade. Por quê? Porque, teoricamente, se existe uma predestinação, as coisas não saem do script, da historinha. Se mudar, é porque não existe predestinação. As coisas são livres para mudar de ideia, para os caminhos mudarem. Nesse texto que eu estou colocando aí para você, esse texto fala que o rei ele se arrependeu e ganhou 15 anos a mais de vida. Se não me engano, foram 15 anos mesmo. Ele orou e disse, Deus, ele orou e disse, Deus, eu sempre fui justo diante de ti. Olha o que ele falou, ele argumentou com Deus. Deus, eu sempre fui justo diante de ti. Então, aí ele basicamente disse que merecia viver. Deus ouviu a oração do cara, mudou da ideia e voltou atrás do que Deus tinha dito. Tu consegue entender isso? Então, assim, isso, na minha opinião, prova que não existe predestinação. E isso foi muito antes de Jesus vir. Então, na minha opinião, depois desse texto, a não ser que você não acredite nesse texto. Se você não acredita, beleza. Depois desse texto, eu entendo que não tem como não ter livre-arbítrio. É óbvio que existem textos na Bíblia também que fala sobre a questão de uma certa predestinação. O que fala mais abertamente é Paulo. Se você não me conhece, eu sei que muitos, quando ouvem isso, eu já vi o pessoal assistir meu vídeo e comentei: ah, tu não acredita em Paulo, então não vou assistir mais o vídeo. Enfim, né? É aquela coisa, né? O diabo ele não vai vir com um rabinho vermelho, não, com rabinho e chifrinho, não. Ele vai vir te enganar, fingindo que é uma pessoa boa, né? Então, o apóstolo Paulo, na minha opinião, ele é um falso apóstolo. Ele nunca andou com Jesus. Ele inventou uma história que andou com Jesus e engana o povo, beleza? Então, tudo que ele diz lá é mentira. Resumindo, tudo que Paulo falou é mentira e vai contra Jesus. Beleza? Lógico que tem algumas coisas que ele concorda com Jesus, mas é porque ele só dá um Ctrl-C, Ctrl-V do que Jesus falou. E aí, logo em seguida, ele usa aquele mesmo texto para distorcer e colocar mentiras, né, no povo. E aí tem vários, como ele dizer que mulher não pode falar na igreja, como ele dizer da predestinação, como ele dizer que a lei mata, como ele dizer que não precisa de obras, sendo que Jesus disse que precisa de obras, Jesus disse que o povo perece por falta de conhecimento, certo? Jesus falava com mulheres e dava lugar às mulheres, e favorecia as mulheres, Jesus. Então, assim, Paulo, na minha opinião, é um falso apóstolo. Mas o fato é, Paulo defende a predestinação. Outro que cita a predestinação é Davi nos Salmos, certo? Ele fala, desde o ventre da minha mãe, se não me engano é em Salmos, tá bom? Se não for, eu vou colocar aí. Desde o ventre da minha mãe eu fui formado, não sei o quê. Ou é ele ou é Jeremias. Fui formado, não sei o que mais lá, e tudo está na tua mão, nada foge do teu... Enfim, mas salmos é música, é canção. Tão tal que é canção, é música. É que nem eu dizer assim, ó, Deus, toda a minha vida foi guiada por ti. É que nem eu cantar uma, toda a minha vida foi guiada por ti, Deus. Eu posso até cantar, mas eu, no meu íntimo, eu sei que várias vezes eu vacilei que aquilo não veio de Deus, entendeu? Então, música tem muito dos exageros, né? Então, toco no primeiro salmo, se você ler, Davi diz que a gente não pode sentar na mesa dos escarnecedores, né? Davi fala isso. E aí, se fosse levar tudo de Salmos como certo e verdadeiro e como mandamento, então Jesus estaria pecando, porque Jesus, ele comia na roda dos escarnecedores, dos pecadores e tal. Não vou dizer nem escarnecedores, porque escarnecedores está mais para os religiosos, mas quando Davi falou de escarnecedores, não eram os religiosos. Era a galera que estava bebendo mesmo, tomando um e lá, e é isso. Entendeu? E Jesus tomou bebida com essa galera, comeu com essa galera. Então, se fosse para levar tudo de Salmos como mandamento, Jesus estaria pecando. Né? Então fica claro, deixa eu ligar bem aqui o carro para botar o ar-condicionado. Não faz sentido Deus condenar a gente se ele mesmo predestinou a gente a pecar,
sabe? Na minha opinião, isso seria injustiça de Deus. Deus seria muito injusto, coisas que eu não acredito que Deus é, beleza? Mas se você acredita que tem como ter justiça, sendo que Deus provoca o próprio pecado na teoria da predestinação, você comenta aí embaixo. Enfim, se existe livre-arbítrio, por que existe condenação no pecado? Porque esse é o mesmo erro do pensamento do monarca lá, que foi cancelado. O que acontece? Liberdade total é diferente de liberdade, entende? Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, você tem liberdade de ir e vir. Eu posso te dizer isso, e de fato você tem. Você pode sair da sua casa, você pode andar pela sua casa, você pode andar por aí. Mas, no entanto, todavia, você não consegue voar sem um avião. Você não consegue levitar, você não consegue. Você tem uma limitação para cima. Você não consegue, sei lá, entrar na área 51, uma na casa dos outros. Você não consegue. Você pode pular um muro. Tem muita casa que você não vai conseguir entrar. Então, o fato de você ter a liberdade de ir e vir não significa que você tem uma liberdade total, incontrolável, incondicional, digamos assim. Você tem as suas limitações, certo? Porque nós temos limitações, a verdade é essa, nós temos limitações. Beleza? Então, a liberdade total não significa, a liberdade não significa que é a liberdade total. Da mesma forma, o livre-arbítrio. Você tem liberdade para tudo? Tem. Mas, obviamente, que existem condutas que desagradam as pessoas. Por exemplo, se você mata alguém, isso vai me desagradar, tá entendendo? Por exemplo, se você torce para o Flamengo, eu não vou gostar que você torça para o Flamengo porque eu não gosto do Flamengo, entende? As suas atitudes, elas geram julgamentos nas pessoas. E aí, daí nasce a questão da regra, da lei, dos mandamentos. Por quê? Porque Deus colocou regras para a gente, como por exemplo, não mate. Beleza, se você matar, você vai estar desagradando a Deus. E a partir do momento que você desagrada a Deus, Deus vai lhe punir, obviamente. Mas não é sem propósito. Por que Deus não quer que você mate? Porque, obviamente, isso vai ferir alguém. Por que Deus quer que você descanse uma vez por semana, que é o sábado? Não precisa ser no sábado, tá bom? Mas é o mandamento do sábado, né? Porque sábado significa descanso, já tem até um vídeo sobre isso no YouTube, não vou explicar tudo de novo. Por que ele quer? Porque ele sabe, e cientificamente falando também isso já é comprovado, que você precisa de um descanso por dia, senão você vai ficar doido, senão você vai ser exaustivo demais para você, você vai ficar doente, entende? Então, o descanso semanal é necessário. Por que ele quer que você não dê testemunho falso? Porque, obviamente, isso vai ofender outra pessoa e vai causar problemas com outra pessoa. Por que ele não quer que você cobice as coisas dos outros? Porque senão você vai roubar a mulher do outro, você vai roubar as coisas dos outros, entende? Então, assim, todos os 10 mandamentos, eles são bons e são condutas que você não deva fazer e que, inclusive, a nossa legislação brasileira cobre esses mandamentos, com exceção, obviamente, da não idolatria, né? Que um dos 10 mandamentos, se não me engano é o segundo, é que você não pode fazer imagem de nada que está sobre o céu, em cima da terra ou debaixo ou na água. Então, a idolatria não cobre, né? Não está lá na legislação. Mas por que Deus não quer que você seja um idólatra, que tenha as imagens de santo em casa, ou idólatra de forma geral? Porque quando você idolatra uma imagem, você perde a conexão com Deus, porque você vai tentar falar com a imagem, não com Deus, sendo que você não precisa da imagem. E muitas vezes falando com aquela imagem, Satanás, o diabo, pode se utilizar disso para lhe enganar. Ele pode fazer com que você queira sempre falar com a imagem para não falar com Deus, entende? E ali ele tem um elo na sua casa de Satanás para poder... Por isso que tem, você vê muito negócio de as panelas estavam se mexendo, não sei o que, minha casa tem uma áurea ruim, que nem o pessoal do espiritismo fala, espiritismo, lá é ruim, não sei o que, tem inveja. Por quê? Porque na verdade ali são os pecados. O pecado que o pessoal vai cometendo, vai se distanciando de Deus. Então ali acaba virando um local que Deus não protege. Entende? Obviamente que Deus pode proteger, ele pode mexer do jeito que ele quiser. Mas se você não ouve Deus, Deus também pode não lhe ouvir, né? E é isso que acontece nessas casas. Enfim, por que existe condenação do pecado, mesmo com livre-arbítrio? É porque a condenação do pecado é para evitar você de fazer besteira, você ter um bom convívio com as outras pessoas, né? A outra pergunta, qual era mesmo, meu Deus? O que seria não ter livre-arbítrio? Não ter livre-arbítrio, não ter liberdade. Por que existe o livre-arbítrio? É porque você é racional, é um ser racional. Então, para Deus criar qualquer coisa racional que
pense de fato e que pense, que seja racional, consiga conversar, criar uma sociedade, enfim, conversar um com o outro, ter essa comunicação e essa ali. Ele precisa ter liberdade, precisa ter a possibilidade de errar, certo? Porque se eu não tenho a possibilidade de errar, eu deixo de ser eu, entende? Eu deixo de ser eu e me torno quem me criou. É como, por exemplo, jogar videogame. Quando você pega o controle ali que você joga videogame, aquele boneco ali na frente na TV, ele não tem pensamento, ele não é racional. Você controla ele. Então aquele boneco, naquele momento que você está controlando, ele é uma extensão sua, entende? É isso que acontece. Se nós não tivéssemos raciocínio, nós seríamos predestinados, não seríamos livres, não seríamos nós, entendeu? E é isso que seria não ter livre-arbítrio. Então, todo ser racional, ele tem liberdade. É por isso que os anjos, até mesmo os anjos têm liberdade. Então, tal que Satanás, né, no caso, o grupo de anjos se voltou contra Deus, veio aqui na terra, estuprou mulheres, ensinou um monte de putaria, ensinou como fazer religião, ensinou como fazer armas, está lá em Gênesis capítulo 6 e está detalhado lá no livro de Enoque, certo? Se até os anjos têm liberdade, a gente que creio eu, não sei, né, mas a gente deve ser mais pecador, muito mais do que os anjos. Como é que a gente não tem liberdade se a gente erra tanto e a gente acerta tão pouco? Entende? É isso que significa liberdade. Não ter liberdade é ser como se fosse um robô, né? Ser um animal, por exemplo. Não sei nem se o animal se enquadra, mas eu acho que sim, porque ele não é racional, né? É como ser um animal. É por isso que só existem os seres humanos na Terra de racionais, entendeu? Isso é uma prova de Deus, né? Os cientistas fingem que isso não existe. Existe um monte de felino, mas só existe um ser humano. Existe um monte de tipo de peixe, mas só existe um ser humano. Existe um monte de tipo de macaco, mas só existe um ser humano. Existe um monte de tipo de pássaro, mas só existe um ser humano. E isso, pessoal, ignora. Existem tantos planetas, só o planeta Terra, segundo a ciência, tem vida. E o pessoal ignora isso. Obviamente que eu acredito que tem outros que têm vida, mas a ciência prega que só que tem vida. Então é isso. A condenação do pecado é para ter um bom convívio. E não ter livre-arbítrio seria o mesmo que ser robô, um animal. E aí não seríamos nós, seríamos apenas braços de Deus, pernas de Deus. E os braços de Deus não pecam. Os braços de Deus, as pernas de Deus, elas não cometem erros, não matam pessoas, não traem esposas, não mentem. Os braços e pernas de Deus, as extensões de Deus não cometem erros. É por isso que existe o Espírito Santo, que é para a gente ter essa conexão com Deus e Deus nos ajudar nesse processo em busca da perfeição. É isso, gente. O vídeo está longo pra caramba. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? E eu vou tentar trazer mais vídeos. Eu sei que eu tenho trazido pouco vídeo aqui, mas eu vou tentar trazer mais. É porque é um pouquinho cansativo também, tá bom? Então comenta aí, deixa o like, compartilha. Muito obrigado, valeu, falou, Deus abençoe, fui!